Atenção, atenção, Malu Gaspar, do jornal O Globo, acaba de revelar a maior bomba contra Lula da Silva, gente. Segundo Malu Gaspar, ali com as suas fontes, ela acabou de revelar, que é uma notícia que devastou Brasília agora, gente, tá? Ela acabou de revelar que o escândalo do Banco Master está chegando no Lula. Agora deu para entender o desespero deles, né? Para que essa CPMI do Banco Master não aconteça. Eu vou explicar toda essa bomba que, inclusive, gente, tá? Devastou a esquerda, Palácio do Planalto, o PT e o Lula neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? E é para comemorar. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de derrubar mais um presidente de esquerda. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, após capturar e prender o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ele acabou de derrubar mais um presidente da esquerda e o Lula está completamente desesperado. Tão desesperado que o próprio Lula acabou de afirmar que está com muito medo de Donald Trump. Inclusive saiu agora no portal de notícias Metrópolis. Lula da Silva acabou de confirmar que está com muito medo de Donald Trump. É matéria do Metrópolis que eu vou trazer para vocês. E tem uma outra matéria também do Metrópolis, bombástica, que acaba de anunciar que um ministro pode ser expulso do cargo a qualquer momento. Segundo o portal de notícias Metrópolis, ministro pode ser expulso do cargo a qualquer momento porque pode ter cometido um crime gravíssimo, gente, tá? Um crime imperdoável, crime gravíssimo, pode derrubar ministro do STF a qualquer momento, e eu vim aqui correndo trazer essa notícia na velocidade da luz para todos vocês. Inclusive, outra notícia também que acabou de ser confirmada na imprensa, a Polícia Federal, gente, Polícia Federal fechou o cerco e esta bomba explodiu em cheio, gente, no colo do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal foi para cima do ministro Dias Toffoli e essa bomba eu vou explicar para vocês no mínimo detalhe. Gente, desespero tá tomando conta do Judiciário, do STF, Alexandre de Moraes e tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora, gente. É agora aqui nesse boletim para todos vocês. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever no canal. Para se inscrever é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima. Automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Muita coisa, mas é muita coisa. Acabou de acontecer e vai estar tudo aqui a partir de agora nesse boletim para vocês. Fizeram esse vídeo lá no direct do meu Instagram que eu achei sensacional. Um comentário do Dr. Jeffrey Chikine. Tá aqui, gente. É chocante. É simplesmente chocante. Revelações, né, que o Dr. Jeffrey Chikine fez sobre o PT e o Lula. Esse vídeo viralizou na internet e não viralizou à toa, gente. É bombástico que o Dr. Jeffrey Chikine ouviu, ele escutou, sim, presencialmente, a 1 metro dele, o que ele presenciou. Ele acabou de trazer uma podridão do governo Lula, do PT, que vocês vão ficar boquiaberto, gente, tá? De queixo caído. Assistam muita atenção. Cara, eu assistindo a 1 metro de distância, cara, o Vacari vomitar o que é PT. Eu não vi no Fantástico, cara. Eu não vi no Fantástico. Eu vi a 1 metro de distância, o Chico virou vomitar o que é o Lula. Então, cara, aos 24 anos, eu folhei os processos da Lava Jato. Eu vi o que são essa gente, o que é a esquerda. Não, que é um nojo, cara. Uma organização criminosa. Esquerda é gafanhoto. Onde eles põem a mão, eles destroem. E ali eu peguei nojo desse processo de tese, eu peguei nojo da esquerda, e eu sou nojado, eu odeio a esquerda, porque eu vi com os meus próprios olhos, eu folhei os processos da Lava Jato. Aquilo é uma organização criminosa, são bandidos. Onde eles põem a mão, eles destroem. Escuta o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Você tá ouvindo um advogado criminalista que atua na Operação Lava Jato. A esquerda é criminosa. A esquerda foi criada, ela existe para saquear o povo, para roubar. Não tem outra finalidade. Eles fingem que são democratas, eles fingem que são pró-povo só para criar dependência. Eles querem escravizar o povo, eles querem deixar o povo burro. Aonde eles põem a mão, eles destroem. Por isso a esquerda tem que acabar. Tinha que acabar com o PT. Tem que acabar com o PT. Tinha que ser proibido. Tinha que virar facção criminosa. Tinha que ser declarado terrorismo. Igual o PCC, como no vermelho, botar o PT na lista. Que bomba, gente, tá? Por que ele tá tão furioso assim? Porque ele presenciou. Ele presenciou tudo. Ninguém disse, ah, foi fulano que te disse? Não, ele
presenciou tudo de perto, assim, ó, frente a frente. Então ele tem credibilidade, né, para revelar tudo isso aqui que ele acabou de revelar. Que bomba, gente, tá? Que bomba. Eu tinha que trazer esse vídeo. Inclusive, parabéns, tá? Vocês que me enviaram esse vídeo lá no direct do meu Instagram. Tá aqui, gente, tá? Participação de vocês aqui no canal Fabiana Cardoso. E tem mais bomba pra cima do STF, gente, tá? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli entram em desespero após mais uma bomba que acabou de explodir na imprensa para todo o Brasil. Vejam só. Crise no STF. Própria matéria da CNN Brasil diz: ministros do Supremo partem para a briga em público. O que está acontecendo? Cadê a harmonia, o amor? Cadê a união? Em defesa da democracia, todo mundo de mãos dadas, aquela hipocrisia toda. Acabou? Acabou o amor? Acabou porque a bomba explodiu dentro do Supremo. E agora, o Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, para tentar amenizar o desgaste, e assim, tanto que está horrível a imagem do Supremo Tribunal Federal, não só no Brasil, mas no mundo, ele resolveu criar um código de posturas. E aí, ele passou para a Carmen Lúcia ser relatora, e tem um bloco lá no STF que concorda com isso aí. Vamos fazer alguma coisa para ficar menos feio. Só que o Toffoli e o Alexandre de Moraes resolveram partir para cima do presidente do STF, dizendo que não precisa de código de postura não, porque eles são as pessoas mais sérias e honestas desse mundo, que eles não dão opinião política, que não tem essa de julgar ações de familiares, de que quando eles têm relações com o processo, eles nem atuam. Nem no próprio STF essa conversa colou. A situação ficou tão feia, mas tão feia, que olha só, Fachin desmarca almoço no STF em meio a debate interno sobre código de ética. O amor acabou. Eles viram agora que criaram monstros, e o maior monstro chama-se Alexandre de Moraes, o dono do Brasil, o iluministro imperador brasileiro que está acima de qualquer coisa, principalmente da Constituição Federal. Não dá, Alexandre, você vai cair. Crise no STF, própria matéria da CNN Brasil diz. Alexandre de Moraes vai cair, gente, tá? Meu Deus do céu, né? É uma notícia, é um combo de notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes. Eu fico impressionada, gente, tá? Por que será esse desespero? Por que eles não querem código de ética, código de conduta para frear as atitudes de ministros do STF? Por que será que eles não querem, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Vamos lá, continuando, porque agora quem soltou uma bomba foi o portal de notícias Metrópolis, tá aqui na sua tela, gente, tá? Bom, esse aqui vocês já estão acostumados, nos últimos dias aí, esse magistrado ganhou todas as manchetes, praticamente em todos os jornais do Brasil, gente, porque, ao que tudo indica, ele pode ter cometido um crime gravíssimo. E ele pode ser expulso do cargo, gente. Ele pode ser expulso do judiciário. E segundo o portal de notícias Metrópolis, acabou de ser confirmada mais uma bomba contra esse magistrado, gente, tá? Porque segundo aqui a notícia, parece que surgiu mais uma mulher que possivelmente pode ter sido abusada por esse magistrado, gente, tá? E se isso aqui, né, ao ser investigado, for comprovado, ele pode ser expulso do cargo. É mais uma bomba contra o abusador. CNJ recebe nova denúncia de assédio contra o Buzzi, ministro do STJ. Ministro pode ser expulso, gente. Se aqui for comprovado, vamos ver aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça recebeu nesta segunda-feira uma nova denúncia de assédio contra o ministro do STJ, Marco Buzzi. Ou seja, além daquela mulher que ele possivelmente pode ter abusado lá no Camboriú, na sua casa de veraneio, que essa notícia eu já trouxe ela completa, já venho falando sobre esse caso todo santo dia, porque vocês sabem que isso aqui que é um tema que me deixa furiosa. Ao que tudo indica, o que está sendo revelado é que mais uma mulher, possivelmente que ele possa ter abusado, acabou de procurar a imprensa, gente, tá?
Então tá aqui. Marco Buzzi, fontes ouvidas pela coluna, tá, Manuela Alcântara, afirmaram que o corregedor, ministro Mauro Campbell Marques, ouviu declarações da nova suposta vítima e registrou oficialmente a denúncia. Ou seja, acaba de ser confirmada mais uma denúncia. Agora são 2 mulheres que alegam ter sido abusadas pelo ministro do STJ. 2 mulheres, gente, tá? E eu tô aqui só... Será que não tem mais mulheres? Será que outras mulheres vão vir? Meu Deus, gente, é muito triste isso aqui. Então tá aqui. A nova vítima ouvida pelo CNJ, né, nessa segunda-feira, seria uma ex-funcionária do gabinete de Buzzi no STJ. Uma ex-funcionária acabou de denunciar o magistrado. Em nota, o ministro Marco Buzzi, que parece que está internado, passou mal, tadinho, né? Foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas por um site, as quais não correspondem aos fatos. Repudia, nesse sentido, toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio. Ele está jurando de pé junto que é inocente, que é uma Madre Teresa de Calcutá que nunca fez nada de errado. Segundo aí os depoimentos das 2 mulheres, os depoimentos dizem completamente o contrário, gente. E tudo isso aqui, se for, ao ser investigado, for comprovado, ele pode ser expulso do judiciário. Complicou a situação do ministro, gente. E agora? Gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia, essa daqui, do presidente. Donald Trump basicamente derrubou mais um presidente de esquerda. Donald Trump basicamente derrubou mais um presidente de esquerda. Olha só essa notícia, inclusive, gente, o Lula acabou de revelar que está com muito medo de Donald Trump. É a matéria que eu vou trazer logo em seguida. Mas primeiro vamos entender o que aconteceu. Ditadura cubana, tá, anuncia falta de combustível para a aviação. Ou seja, gente, tá? Cuba está sem combustível. O próprio Donald Trump já tinha confirmado que tudo ia... A fonte que abastecia a ditadura de Cuba, ela ia secar. E o Donald Trump não estava brincando, gente. Então ele cumpriu a sua promessa. Ele secou as fontes de Cuba. E vocês podem ter certeza absoluta, escreva o que eu estou dizendo para vocês, com essa tragédia que acabou de acontecer, esse presidente aqui, gente, tá? Para ele cair, é só uma questão de tempo. Isso aqui foi uma verdadeira tacada de mestre de Donald Trump. Porque se fecharem as fontes que abastecem Cuba, a população vai se rebelar e vai querer esse homem longe da presidência do país. Não tem outra possibilidade. Então tá aqui, ditadura cubana anuncia falta de combustível para a aviação. Isso aqui é só o começo. Isso aqui, gente, é efeito Donald Trump. Sistematicamente, gradativamente, Donald Trump está derrubando o presidente de Cuba. Gradativamente, o Trump está derrubando o aliado do Lula lá em Cuba. Inclusive, recentemente, o próprio Lula disse que ia enviar ajuda, né, para Cuba. Calma que eu vou explicar o desespero do Lula daqui a pouco. Tá aqui, gente, tá? A ditadura cubana advertiu, né, as companhias aéreas internacionais que operam na ilha de que a partir dessa segunda-feira o país ficará sem combustível, né? Combustível enviado pela Venezuela tá fazendo falta agora, né? Tudo é efeito Trump. Vocês entenderam, gente, tá? O efeito dominó que é... O Nicolás Maduro abastecia Cuba, né? A ditadura de Cuba. Aí Donald Trump derrubou o ditador Maduro e a ordem foi expressa. A partir de agora, não é para enviar mais petróleo para Cuba. E se outros países tentarem enviar, nós vamos interceptar os navios e vamos derrubar tudo. E a fonte está secando. E claro que o povo vai se rebelar, gente. Não tem outra. Ó,
E o país ficará sem combustível de aviação devido ao cerco petrolífero dos Estados Unidos. Cerco petrolífero dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não está deixando nenhum país aliado dessa ditadura enviar ajuda, petróleo. A agência EF afirmou, confirmou informação com 2 fontes ligadas ao setor. Empresas aéreas dos Estados Unidos, Espanha, Panamá e México, principais afetadas, ainda não detalharam publicamente como pretendem lidar com o desabastecimento, cenário que pode provocar mudanças em rotas frequentes e horários de voos a curto prazo. Situações semelhantes já ocorreram no país, tanto durante o período especial dos anos 90, quanto em crises recentes. Novas ocasiões, as companhias aéreas optaram por ajustar suas rotas. Gente, Donald Trump tá cercando, cercou o fecho em cima do cubano aliado do Lula, gente, tá aqui. Que situação. E o Lula tá com medo, gente, tá? Lula tá com medo. Segundo o portal de notícias Metrópolis, Lula tem medo. O próprio Lula, né? Não sou doido de brigar com Trump, diz Lula sobre os Estados Unidos. Gente, tá? Lula se borrando de medo de Donald Trump, gente, tá aqui. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que não é doido de brigar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi dada durante evento do Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo Lula, abre aspas, gente, tá? Não adianta ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho o maior submarino do mundo. Eu tenho um navio que é 100 vezes mais importante que o da Suíça. Eu não quero brigar com ele, eu não sou doido. Vai que eu brigo e eu ganho, né? O que eu vou fazer? Disse o tom de brincadeira. Tem muita possibilidade, né, de uma briga entre Lula e Trump, o Lula sair vitorioso. Meu Deus, será que o Lula não tá vendo o que tá acontecendo com o amiguinho dele lá em Cuba, não? Tá desavisado? Tá nada, gente. Tá, o Sidônio já deve estar... O Mauro Vieira já deve estar alertando o Lula de tudo que está acontecendo, de tudo que o Donald Trump está fazendo, na verdade, né? Vamos lá, porque tem mais, gente. Tem mais que eu separei aqui para vocês sobre o Toffoli. A Polícia Federal cercando, gente, o Dias Toffoli. Sim, segundo a Gazeta do Povo, o delegado, senador Alessandro Vieira e... relator da CPI do crime organizado, senador, relator, da CPI do crime organizado, pede quebra de sigilo de empresas dos irmãos de Toffoli envolvidos com fundos do Master. O Alessandro Vieira está cumprindo com a sua promessa. Ele disse que iria investigar tudo, que os responsáveis serão punidos, serão responsabilizados. Ele disse isso em várias ocasiões, agora recentemente. Mandou recado para o Moraes, para a esposa do Moraes, e começou a fechar o cerco para cima do Dias Toffoli. Tá aqui. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, pediu a quebra de sigilo da empresa Marid Participações, controlada por irmãos do ministro Dias Toffoli. Marid, presta atenção, tem um D e um T. Será que é uma alusão a Dias Toffoli? Mari DT, Dias Toffoli Participações. Só que essa empresa ela é controlada pelos irmãos, do Dias Toffoli, do STF, por suspeitas de blindagem patrimonial ligadas a fundos de liquidação do Banco Master. O requerimento mira dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2026, além de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eu fico pensando o seguinte, o Alessandro Vieira, delegado e senador Alessandro Vieira, está indo para cima do Dias Toffoli, porque recentemente o Alessandro Vieira deu uma entrevista e ele citou que lá em Brasília, lá nos bastidores de Brasília, todo mundo fala que o resort é do Toffoli. Ninguém fala que esse resort é dos irmãos do Toffoli, Parece que tem um padre lá que não sabe, nunca nem viu nada. A cunhada do Toffoli lá pro Estadão disse que não sabe de nada, que mora numa casa simples, que seria impossível a família dela ter parte num resort de 330 milhões. E o Alessandro Vieira quer explicações. E como que pode ter explicações? Como é que a verdade pode chegar à CPI do crime organizado? Quebrando sigilos. Tá? É para quebrar os dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos. Ou seja, se eles derrubarem
o sigilo bancário, né, dos irmãos do Toffoli e verificar lá que nunca passou nem sequer 1 milhão na conta deles, como que eles iriam comprar um resort de 33, uma sociedade, né, de cerca de 30 milhões? Então, assim, meu Deus, o Dias Toffoli, gente, deve estar desesperado com essa notícia. Imaginem só eles conseguirem a quebra do sigilo bancário, telemático, fiscal, quebrar o sigilo de tudo e descobrir que nunca passou pelas contas desses irmãos tanto dinheiro assim. E aí? Como que o Dias Toffoli vai explicar essa anomalia que só acontece aqui nas Repúblicas das Bananas, gente? Então, assim, chumbo grosso. Como diz o próprio Lula, o grosso tá entrando, né? Só que tá indo pra cima do Dias Toffoli. Gente, CPI do crime organizado. Muito desesperado para que não acontecesse. Eu acho que tá explicado o motivo. Assistam o vídeo até o finalzinho que vocês vão entender. Alerta máximo, gente. Na verdade, a notícia é explosiva. O celular de Daniel Vorcaro foi aberto, gente, tá? Foi acessado pela Polícia Federal e o desespero tomou conta de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A Polícia Federal, né, através de um subterfúgio, através de um mecanismo internacional, conseguiu acessar o celular do Daniel Vorcaro. E assim, gente, a notícia que a gente tem é que essa notícia implodiu Brasília, implodiu o sistema, desespero tomou conta geral e principalmente para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É a bomba do dia, vejam só. Daquelas de novo relacionada ao Master, mais uma bomba daquelas de novo relacionada ao Master, ao Vorcaro. A Polícia Federal acabou de anunciar que submeteu o celular do dono do Master, do Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia e conseguiu acesso a tudo que está lá dentro. O Daniel Vorcaro não tinha permitido que a Polícia Federal acessasse, não tinha entregue a senha do celular dele para a Polícia Federal, mas agora ela teve acesso a tudo e disse que vai entregar para o Toffoli, para a PGR, tudo aquilo a que teve acesso. São duas, então, notícias que daí a gente pode aferir. Primeiro, a Polícia Federal sabe de tudo. Segundo, vai entregar para o Toffoli, que quer que a gente não saiba de nada. Onde que vai dar essa história? Eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha. Bom, é isso mesmo. A Polícia Federal, então, diz que tem tudo do celular do Vorcaro. E vai entregar para a PGR e para o gabinete do Toffoli. É óbvio que se entregou para o Toffoli, entregou para um buraco negro. Tem um buraco negro ali no gabinete do Toffoli. Ele quer que a gente não saiba de nada sobre essas provas. Esse é um problema. Claro, o Toffoli hoje é um perigo, porque ele está lá para sumir com as provas, para sumir com esse processo, para fazer com o caso Master o que ele fez com o caso da Lava Jato. Anular tudo, tornar tudo uma impunidade total, não permitir que a gente tenha acesso a nada. O Toffoli disse que vai liberar os dados do celular do Vorcaro para a CPMI do INSS. Mas quem que acredita nele? Você acredita no Toffoli? Você acredita em alguma coisa que o STF diz hoje em dia? A gente tem que ficar vigilantes para que as provas não sumam do buraco negro que hoje se tornou o gabinete do ministro Toffoli. No entanto, ainda que o Toffoli desapareça com essas provas, ainda que isso entre num gabinete, num buraco negro, a Polícia Federal teve acesso a elas. Ou seja, a Polícia Federal viu. Não sei se registrou antes de mandar, não sei se antes de enviar para o Toffoli guardou algo, mas viu. E se viu, a gente tem gente dentro da Polícia Federal, e a Polícia Federal não é hoje una. A Polícia Federal tem duas bandas, tem uma banda que toca a música do STF, tem uma banda que está incomodada que o STF tirou da Polícia Federal toda a autonomia, e essa Polícia Federal que não gosta do que tem feito o STF e viu essas provas antes de remeter ao Toffoli, pode adiante, em algum momento, mais para frente, se tornar
alguém que conte para nós, conte para a imprensa, exponha, mostra, delate, sabe-se lá, mas o que essas pessoas possam fazer para que isso não se perca dentro do gabinete do Toffoli. Talvez a Polícia Federal, sendo dissidente, a parte dissidente da Polícia Federal, que está tendo acesso aos bastidores que nós não estamos, revelando tudo o que o Toffoli está escondendo ou procurando esconder, se essa ala da Polícia Federal entrar em contato com a imprensa e começar a revelar coisas que só eles sabem, ou só eles estão sabendo, talvez a gente tenha uma solução para os abusos, absurdos, excessos do STF. Vamos torcer para que isso aconteça. Claro, do Toffoli não virá nada de bom, mas quem sabe da Polícia Federal, que está vendo coisas que não deveriam ser vistas por nós, segundo o pensamento do STF, talvez essa ala da Polícia Federal possa ser, em algum momento, a porta de saída, tanto para nós, de tirarmos essa banda podre que tomou conta do STF, quanto pode ser uma porta de saída para que esse caso Master não morra na impunidade. Mais uma bomba. É isso aí, gente. Mais uma bomba revelada aí pela imprensa e pela própria Polícia Federal. O que a gente espera, gente? Que essa mesma Polícia Federal que está aí revelando escândalos, né, sobre o filho do Lula, do Lulinha, né? A própria Polícia Federal está revelando aí para a imprensa vários escândalos sobre o Lulinha, o mensalão, pagamento de 25 milhões, 300 mil, casa de luxo lá em Brasília. Essa mesma Polícia Federal, gente, tá, pode estar tendo acesso ao conteúdo que está dentro do celular do Daniel Vocaro. Claro, o Daniel Vocaro não liberou a senha, né, gente, achando que a Polícia Federal não ia conseguir subterfúgio, inclusive foi subterfúgio até internacional, para conseguir ter acesso, invadir o celular do Vocaro. E o que está ali dentro, a Polícia Federal já tem acesso. Claro, né, está sendo enviado para o Dias Toffoli, claro que ele não ia perder essa oportunidade, essa chance de ter acesso a tudo. Porém, essa mesma Polícia Federal que já estava ali revelando algumas informações desse escândalo, tanto do INSS quanto do Banco Master, pode de repente soltar alguma informaçãozinha aqui, outra ali para a Malu Gaspar, do jornal O Globo, que está aí com sangue nos olhos, né, para revelar tudo sobre esse escândalo do caso Master. Pode revelar alguma coisinha para o Lauro Jardim, que está aí soltando aí algumas notícias bombásticas, né, contra os ministros do STF, contra algumas autoridades do governo Lula. Pode soltar alguma coisinha para um outro jornalista, por exemplo, do portal de notícias Metrópolis, que está jogando a lama no ventilador. Quem sabe isso não pode acontecer, né, gente, tá? Lógico que o STF, principalmente Alexandre Moraes Dias Toffoli, pode tentar camuflar alguma coisinha? Pode. Mas e se essa ala da Polícia Federal decidir revelar para a imprensa, através de vários jornalistas que eu acabei de citar para vocês, isso vai implodir o sistema, gente, tá? Brasília não está dormindo. Quero uma prova de que Brasília, principalmente o Lula não está dormindo, gente, por causa... Tá aí, gente, tá? O terror do Lula, da esquerda, do STF, dos ministros do STF, é a Malu Gaspar. Ela fez de novo, gente. Malu Gaspar, agora dentro da Globo News, acabou de trazer uma bomba sobre esse escândalo do Banco Master, gente. Tá tic-tac, tic-tac. Segundo Malu Gaspar, olha só, os escândalos do INSS e do Banco Master estão chegando no Lula. Afirma Malu Gaspar. Gente, esse aqui, larguem tudo que vocês estão fazendo. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Agora, através desse vídeo, através das informações que a Malu Gaspar acabou de receber, de fontes muito confiáveis, tá? Agora vocês vão entender por que é o motivo do desespero de autoridades aí de Brasília, para que não aconteça a CPMI do Banco Master. Agora vocês vão entender. O escândalo do Banco Master está chegando, tá aqui, ó, no Lula, e o desespero tomou conta geral. Eu vou colocar esse vídeo, é o mesmo vídeo, tá? Mas eu vou colocar esse aqui porque ele tá mais completinho, sem cortes. Aqui ela revela tudo que ela acabou de descobrir, e é uma bomba, gente, tá? Contra alguns ministros do STF, contra Alexandre Moraes Dias Toffoli e principalmente Lula da Silva.
Assista até o finzinho, gente, tá? O desespero do Lula. Discurso dele, que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar, andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo... É isso aí, gente, tá? Malu Gaspar soltou a bomba, jogou a lama no ventilador, gente, tá? Segundo ela, ainda bem que a Polícia Federal, né? Que tem a Polícia Federal, porque o Supremo, no Supremo lá, a tentativa é de abafar tudo, gente, tá? Tudo sobre o escândalo do caso do Banco Master, a tentativa é de abafar. E a grande preocupação do Lula, o Lula, gente, ele tá num completo desespero com esse caso do escândalo Master, que vocês não têm noção. E agora o Sidônio deve ter chegado nele e falado assim, Lula, joga essa bola para cima do Banco Central, diz que aqui dentro do seu governo, o Banco Central e a Polícia Federal estão investigando, que nunca na história desse país um governo contribuiu tanto para que escândalos sejam investigados, né? Essa é a lorota que eles contam, só que o povo hoje tem acesso à rede social, e se o Lula realmente quisesse que tudo fosse desvendado, que tudo fosse investigado, por que ele não disse para os seus parlamentares, disse, né, para os seus parlamentares assinarem a CPI do Banco Master? Não, gente, a esquerda é completamente contra. E por quê? Porque sabem que esse escândalo do Banco Master pode respingar no Lula, pode respingar em ministros do STF, e o desespero está tomando conta, gente, tá? Ao que tudo indica, o Lula está desesperado, e o Sidônio está ali, o marqueteiro do Lula que em ano eleitoral está tentando contornar a situação, mas... tá difícil, né? Segundo aqui a Malu Gaspar, tá difícil tirar o Lula dessa linha de fogo aí, desse escândalo do Banco Master, gente. Malu Gaspar largou a mão do Lula, né? Parece que abandonou. Ou das duas mãos, o Lula esqueceu do Pix, ou realmente a Malu Gaspar não acredita que o Lula vai se reeleger, já tá aí pulando do barco, né, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Por que vocês acham que a Malu Gaspar soltou a mão dos ministros do STF e do Lula? A opinião de vocês depois de tudo que está sendo revelado aí na imprensa. Gente, vocês me enviaram um vídeo lá no direct do meu Instagram, inclusive, gente, que orgulho que eu tenho de cada inscrito aqui desse canal, gente, mas me enche de orgulho quando vocês participam, quando vocês vêm, comenta aqui embaixo nos comentários, dá a opinião de vocês. Fabiana, eu acho que é isso, não, isso eu não concordo, eu acho que vai ser assim, que tá acontecendo. Eu amo quando vocês fazem essa interação, gente, que faz com que eu venha todos os dias aqui trazer informação para vocês.